Olá! Hoje a gente vai estar fazendo uma corujinha super fofa. E para estar nos ajudando nesse trabalho, além do papel A4, lápis e borracha, a gente vai estar usando um daqueles nossos potinhos de tinta. E eu aqui peguei um copo de cafezinho. Se não tiver, não tem problema, mas ele ajuda bastante. E novamente a gente vai estar usando aquela técnica de dobrar nossa folha ao meio. A gente vai estar dobrando aqui ao comprido, para depois estar usando o carbono aqui e criando a nossa imagem. Bora lá trabalhar? A gente vai acomodar nossa folhinha aqui já com o meio marcado e vai começar fazendo o biquinho. Ele parece um losango, uma pipa. Então, ó, vou fazer bem marcadinho para vocês estarem enxergando. Eu posso até já fazer do outro lado, mas é só como parâmetro. Aqui eu achei ele muito estreitinho, eu vou fazer ele um pouquinho mais largo. Mas é só para melhorar a minha visualização de como vai ficar o desenho, porque eu vou aproveitar somente desse lado. Agora, com o meu potinho de tinta, pegando só um pedacinho desse meu biquinho, eu vou criar a parte interna do olhinho. Criei aqui essa parte interna do meu olho, vou reforçar bem para vocês enxergarem. E vou aqui, ó, com a parte da tampinha, fazer o olhinho dela fechado. Ó. Vou colocar mais ou menos aqui a parte de baixo, ó, ela encaixa no risco, como a tampinha é um pouquinho menor. E aí eu vou fazer uma meia lua lá em cima. Olha. E aqui a gente tem o olhinho da nossa corujinha fechado. Essa é uma corujinha dormindo. Agora o copinho, a gente vai botar um pouquinho por fora, encostando aqui bem no meio, porque ele não vai chegar a fechar aqui no bico. A gente vai pegar daqui de cima, o bico tá acabando aqui, e a gente vai começar a circular ele aqui em cima, ao redor do nosso olhinho. A parte de baixo aqui, ó, fica um pouquinho mais estreita essa borda, e a parte de cima fica mais larga. E agora a gente vai fazer aqui, ó, a cabecinha, saindo daqui de cima até mais ou menos a metade aqui desse círculo que a gente fez, a gente vem com uma linha retinha. E aí faz aquela orelhinha da coruja e vai descendo aqui, seguindo um contorno em torno do olhinho. Passar bem esse meu traço, corrigir o que eu não gostei. Se eu quiser deixar ela mais fofinha, eu aumento aqui. E agora a gente já vai começar a fazer o corpinho. O nosso corpinho ele vai descer, não muito grande, assim, bem fofinho, sempre arredondando até aqui mais ou menos, porque a gente ainda tem que fazer o pezinho. Eu achei que ficou muito grande a minha aqui, eu quero ela mais redondinha, mais gordinha. Então, eu vou aumentar aqui essa minha lateral, apagar a parte de dentro e trazer mais aqui. Para fazer o pezinho, a gente vai fazer uma nuvenzinha com 3 gominhos em cima e 3 gominhos embaixo. Aqui encaixa e tá feito o nosso pezinho. Agora, só falta a gente fazer o peito. Um pouco mais abaixo aqui do nosso biquinho, não ficou bem visível aqui o pezinho para vocês, deixa eu repassar. A gente vai vir fazendo como se fosse um coração. Só que esse coração não vai fechar lá embaixo, não. Ele vai acabar aqui
no nosso pezinho. Agora que eu já estou satisfeita com o meu traço, se quiser arrumar uma coisa ou outra, eu vou fazer novamente aquele processo do carbono para passar a minha corujinha. Antes do processo agora do carbono, eu já ia me esquecendo da gente fazer a asinha. A asinha a gente vai sair aqui, ó, da junçãozinha do pescoço e puxar uma voltinha meio arqueada até a borda e depois fazer umas vírgulazinhas, um C assim, ó. Só para criar a asinha aberta. Agora a gente vai para o carbono passar a nossa corujinha. Vou virar minha folha do avesso, colocar a parte que risca do carbono de frente para minha folha e dobrar ao meio, sempre cuidando para que fique bem nos cantinhos. Aqui, para arrumar que ela fique bem lá dentro, a folha do carbono, ó, eu vou usar a ajuda de uma reguinha para levar bem lá dentro. Faço isso aqui, faço na outra ponta e agora vou passar meu traço para ficar com a minha corujinha completa. Passado no carbono, tá aqui a minha corujinha dorminhoca. E agora a gente vai desenhar aqui um galinho de árvore passando pelo pezinho dela. Faz uma forquilhinha, coloca um galinho com umas folhas, vamos fazer umas folhas em formato de coração, já que é Semana dos Namorados. Ó, como eu sempre falo para vocês, eu gosto de virar de cabeça para baixo para facilitar o meu trabalho. E assim a gente faz o nosso galinho, pode fazer mais grosso, mais fino. O meu aqui ficou bem grosso, eu vou dar uma afinada nele, que eu quero só um galinho delicado para minha corujinha pousar. E coloca mais folhinhas onde achar que precisa. Fazemos as folhinhas tudo em formatinho de coração, fica tão bonitinho. Vamos virar de cabeça para baixo para o coração sair bem bonito. E assim a gente coloca mais uns detalhes para deixar o nosso risco pronto e passar ele para o paninho. Passado o meu risco para o paninho, vamos às cores que a gente vai estar usando nessa corujinha. Primeiro, o branco, como sempre. E nessa corujinha a gente vai usar também muito diluente e clareador. Para as folhinhas, a gente vai estar usando 2 tons de verde, um claro e um escuro. Eu estou usando o verde maçã e o pinheiro. Para o biquinho, a gente vai estar usando um tom de laranja e outro tom tipo cerâmica ou telha, nessas tonalidades aqui. Eu estou usando laranja e cerâmica. A barriguinha eu vou estar fazendo em tons de amarelo com amarelo bebê e o amarelo canário. A minha corujinha vai ser roxa, então eu vou usar um tom de rosa para o fundo do corpinho, o violeta e o berinjela para dar depois os contornos de profundidade. E para o galinho da árvore, eu vou estar usando o marrom e o sépia. Agora, vamos começar a fazer o nosso trabalho pelas folhinhas. A gente vai começar essa peça, então, pelas folhinhas. A gente vai estar usando esse modelo de folha bem simplesinho aqui, que ele é composto de metade claro e metade escuro. Como sempre, a gente vai estar iniciando passando bastante clareador
na parte que a gente vai pintar. E de um lado, a gente vai fazer ela verde escura e o outro verde claro. A gente pega um pouquinho de tinta, tira o excesso do lado oposto de onde foi pegado a tinta e risca no meio com o verde escuro. E a gente vai estar riscando com o lado que não tem tinta. E agora preenche todinho esse ladinho aqui da nossa folha. Aqui o meu risco ficou um pouco grande, então eu vou cobrir todinho ele. Fiz essa metade, lavo meu pincelzinho, no caso aqui eu vou estar trocando, que eu tenho outro do mesmo tamanho. E vou no meu verdinho claro e preencho a outra metade. Se não tiver um verde claro, você pode estar clareando esse tom mais escuro com um pouquinho de branco e amarelo. Depois de preencher a outra metade com verdinho claro, eu limpo bem meu pincelzinho e venho esfumando um pouquinho aqui no meio para perder aquele risco. Eu faço isso em todas elas e aí eu já vou estar com as minhas folhinhas prontas e a gente vai então para a parte da barriguinha, bico, contorno dos olhos e patinhas. Eu já apliquei o clareador na minha peça e agora eu vou começar com a aplicação do amarelo bebê na parte da barriguinha. Como pituar mesmo, eu vou aplicar em toda a parte central da barriguinha. Não preciso chegar muito na ponta, na borda, e vou deixar minha barriguinha toda bem amarelinha. Preenchi a minha barriguinha e ainda com amarelo bebê, eu vou fazer esse contorno dos olhos aqui. Eu só mudei de pincel para ter uma precisão maior, porque aqui essa parte é um pouquinho mais estreita. E eu vou estar preenchendo todinho esse contorno dos olhos com o amarelo bebê. Ou se você estiver fazendo com outra tonalidade a barriguinha, também preenche com a mesma tonalidade que você estiver fazendo a barriguinha. Agora que eu preenchi o contorno dos olhos e a barriguinha, com o laranja eu vou vir fazendo aqui, ó, as patinhas dela, os pezinhos e o biquinho. Essa parte aqui do olho a gente vai deixar em branco e depois só vai estar fazendo o contorno aqui em preto, que vai ser uma das últimas coisas que a gente vai fazer, porque o preto tem a tendência de borrar. E para a gente evitar de dar qualquer problema no nosso trabalho, a gente vai fazer por último. E agora eu venho, preencho o meu biquinho para começar a fazer os detalhes na minha corujinha. Quando eu separei as minhas cores, eu separei o tom de amarelo canário junto com o amarelo bebê. E agora com um pincel um pouco mais fino, pode ser o número 4 ou o 2, chato, eu vou começar fazendo com esse meu amarelo canário um contorno em toda a barriguinha da minha coruja. Bem contornadinho. Se não tiver o amarelo canário ou achar que tá ficando muito clarinho e quiser dar uma tonalidade diferente, pode estar usando tons mais pro lado do marrom, do siena. Pode fazer o contorno também um pouco mais espesso. E vai fazendo todo esse contorninho, esfumando e diluindo ele no amarelo bebê. Lembrando que a minha peça aqui tá esfumando super bem, super rápido, porque eu usei bastante diluente.
bastante diluente não, bastante clareador. E esse processo que a gente está fazendo na barriguinha, nós vamos repetir na parte dos olhinhos por dentro, nessa parte aqui, e também nesse contorno da parte de fora, porém ele vai vindo sempre para dentro, para o lado do amarelo. E a gente vai estar fazendo em toda a peça isso. Agora que eu preenchi toda a barriguinha, eu voltei aqui com vocês para a gente estar fazendo o olhinho. Então, eu vou contornar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora e vou esfumar. Aqui no meio ele vai ganhar uma tonalidade um pouco mais escura, mas depois aqui na lateral ele já vai abrindo. A gente passa esse amarelo mais escuro bem em cima do risco que a gente fez aqui. E puxa ele para dentro, esfumando no amarelo clarinho. Se o biquinho tiver molhado, tem que ter cuidado para a gente não borrar a parte do amarelinho com laranja. E assim eu vou fazer toda a parte do olhinho. Feito o meu contorninho nos olhos e na barriga, eu vou repetir esse processo de contorno com o cerâmica agora na parte do biquinho e dos pezinhos. Eu vou pegar bem pouquinho do cerâmica em dos lados do pincel, vou tirar o excesso do lado oposto e vou contornar bem suavemente para a gente não deixar muito escuro. Essa é uma peça é uma parte da peça que ela é bem pequena, então a gente tem que ter um cuidado maior na hora de fazer esse contorninho. Feito isso, eu limpo, vou tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou esfumar. Se em alguma da parte ficou mais escuro, quando a gente esfumar ela, a gente vai lá e limpa novamente o pincel, para não estar escurecendo demais a nossa peça. Agora vamos para as patinhas, o mesmo processo. Um contorninho bem suave com pouquinha tinta e depois a gente esfuma. Pronto, terminados os contornos agora da parte dos olhos, barriga, biquinho e patinhas, a gente vai deixar secar um pouco para não estar borrando a nossa pintura. Afinal de contas, nessa pintura a gente usa uma variação bem grande de tons. Eu já dei uma borradinha aqui no verde, que depois eu vou estar criando um fundo para estar disfarçando aquilo. E eu vou estar ensinando para vocês também como fazer nessas horas. Depois que eu deixei secar um pouquinho essa parte do amarelo e do laranja, eu vou agora começar a preencher o corpinho da minha coruja com o rosa claro. E vou preencher todas as partes do corpinho dela que ficaram em branco, com exceção dessa parte interna do olhinho. Eu vou preencher tudo, essa parte aqui de cima também eu vou estar preenchendo, as asinhas, eu vou deixar ela toda cor de rosinha. Agora que eu preenchi toda de rosinha a minha coruja, eu vou vir com o violeta e repetir o processo dos contornos igual eu fiz nos olhos, barriga, biquinho e patinhas. Porém, eu vou estar usando um pincel um pouquinho mais grosso e como são tonalidades diferentes, eu vou deixar sempre o diluente aqui ao lado para me ajudar a estar fazendo o esfumado. Também fica muito bonito fazer a combinação, em vez do rosa com o roxo, fazer com azul. Pego um pouquinho só de um lado, tiro o excesso
do lado oposto e contorno com o lado oposto ao que eu peguei a tinta. Vou contornando suavemente, limpo o meu pincelzinho. Agora eu vou pegar um pouco do diluente para me ajudar, pode ser o clareador também. E vou esfumar esse contorninho que eu fiz, puxando ele para dentro, puxando esse violeta para o lado do rosinha. Faço também todo o contorno em torno da barriga, da mesma maneira, ó. Vou contornando em torno da barriguinha, bem suavemente. Limpo o meu pincel, vou pegar um pouco do diluente, não muito, e vou esfumar esse contorninho trazendo para o lado do rosa. Vou lá, busco mais diluente para me ajudar a fazer esse esfumaçado. E vou fazendo todo esse contorninho aqui na barriguinha e nas partes internas da coruja. A gente vai estar fazendo também no entorno do olhinho. Fiz o contorninho em todo o corpo e barriguinha e vou fazer ele também no entorno dos olhinhos. Porém, para o entorno dos olhinhos, eu vou estar usando um pincel mais fininho, porque eu não quero correr o risco de borrar. Só um pouquinho de tinta, ó, na ponta do pincel, limpo no lado oposto do que eu peguei a tinta e começo a contornar o olhinho. A hora que acaba a tinta, eu já venho e esfumo. Vou lá, pego mais um pouquinho, sempre limpando o pincel e fazendo um contorninho bem suave. E vou estar contornando os olhinhos da nossa corujinha até o final. Depois de feito todo o meu contorninho aqui com o violeta, inclusive na parte das asas, eu vou vir com berinjela, que é uma tonalidade de roxo bem escura, e vou dar umas pequenas escurecidas em determinados pontos. Quais são eles? Aqui embaixo, ó, eu boto um tracinho como se fosse um contorninho, limpo o meu pincel, pego um pouco de diluente ou de clareador e vou subindo, escurecendo um pouco, seguindo essa linha aqui, arredondando. Do outro lado, faço a mesma coisa. Se eu achar que ficou muito clarinho, eu posso ir lá e colocar um pouquinho mais do meu berinjela e esfumar. Só porque essa parte aqui tá embaixo, então a gente vai dar esse toquezinho de cor. Também nas asinhas aqui. Nessa partezinha daqui da asinha, a gente coloca um pouquinho de berinjela, vem com o diluente para tá fazendo esse desenho da peninha aqui, bem bonitinho. Faz do outro lado. Aqui, quando eu vir com o sépia, finalizando as folhinhas, vocês vão ver que bonitinho que fica. Fiz aqui nas minhas asinhas, então, e agora essa tonalidade mais escura, eu só vou aplicar em mais um ponto. Que é aqui, ó, no encontro entre o corpinho e a asa, para dizer que a asa tá um pouquinho mais para trás que o meu corpo. Vou limpar o pincel, tirar o excesso de tinta e vou vir com o clareador, esfumando aqui então nesse encontro do corpinho com a asa.
Aplico o berinjela, que é bem escuro. E já venho esfumando. Eu preenchi todo esse galinho onde ela tá pousada com o marrom. E agora vou vir com o sépia ou com uma tonalidade de marrom mais escuro, fazendo o contorno todo esfumaçadinho no meu tronquinho. E vou fazer até terminar todos os contorninhos dele. Quando chegar nessas partes maiores aqui, além do contorninho esfumado, a gente pode estar puxando assim, fazendo umas ranhurinhas, como se fosse do próprio galho. E aqui nessa pontinha a gente faz uma parte circular, mais escurinha, só para dar a visualização de início do galho. Vamos contornar todo esse galinho e vamos voltar para finalizar a parte dos olhos e das folhinhas. Agora com o pincel zerinho e aquele meu verde mais escuro, eu vou pintar os galinhos das minhas folhas. Eu tô usando o verde bem escuro, que eu já usei para fazer a folhinha. E eu posso também, aqui na base de onde ele tá saindo, fazer um pedacinho dele subindo no sépia. Ó, eu posso fazer a saidinha deles aqui do galho no sépia. Deixa eu aproximar bem. Vamos fazer nesse aqui de cima, que a visualização tá melhor. Ó, eu saio do galho no sépia e depois começo a fazer ele no verdinho, chegando até a folha. Não pego muita tinta no pincel para não ficar borrado e vou desenhando o caulezinho das minhas folhas. Como eu falei para vocês, teve uma hora ali que eu borrei um pouco as folhas, porque elas ainda estavam muito úmidas. Como é que eu vou fazer para consertar? Eu vou botar um pouquinho de diluente, vou pegar um pouco daquele meu verde mais claro e um pouco de amarelo. E vou diluir tudo, criando essa tonalidade esverdeada aqui. Se eu achar que tá muito amarelado, eu venho e coloco mais um pouquinho de verde. Para fazer essa tonalidade de um verde-limão. Vou limpar meu pituá. E nessa mistura, com essa mistura, eu vou esfumar em torno dessas folhas todas que eu fiz. Essas que borraram e as que não borraram também. E a gente vai criando, ó, um esfumaçadinho no entorno das folhas para dar uma disfarçada no que eu borrei. E mesmo que eu não tivesse borrado, fica bem bacana também tá colocando esses fundinho aqui para mesclar com o desenho. Vou fazer em torno de todas as minhas folhinhas e já retorno. Aproveitei que eu estava esfumando as minhas folhinhas e dei uma esfumaçadinha também no meu galho. E agora, com a tinta preta, a gente vai fazer os olhinhos dela. Sempre bem pouquinha tinta na ponta do pincel. Eu vou estar usando o pincel 0 chato. Para isso fica um pouco mais difícil usar o zerinho, por isso eu prefiro o 0 chato. E vou fazer bem em cima do traço. Eu posso fazer até uma linha um pouco mais grossinha
do que se fosse apenas um contorno, tá? Eu posso fazer uma linha um pouco mais espessa, mas não muito. Chegou ali no finalzinho, a gente vai novamente pingar a tinta no pincel e fazer o cílio dela viradinho para cima. Repetimos o processo do outro lado e a nossa corujinha vai estar pronta. E tá aqui, prontinha a nossa coruja super fofinha. Vou ficar aguardando a foto do trabalho de vocês e até a próxima semana com mais uma pinturinha bem gostosa pra gente fazer.